Igreja, amém? Podem sentar, queridos, nesse momento. Você que está aí na sua casa, paz seja contigo. Que o bondoso Deus, poderoso Deus nos abençoe com muita força, muito poder, com muita graça sobre a nossa vida. Hoje nós estamos no nosso quarto dia, vamos profetizar o mês de abril, amém? Querido, como mencionamos segunda-feira, são 12 dias de muita fé. Quero te instigar, quero te encorajar, quero te atiçar a sua fé. Porque você não vai ver vento, não vai ver temporal, não vai ver nuvens. Contudo, o teu milagre vai chegar. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Não, toma posse disso. Toma posse disso. O que aconteceu aqui, querido, desde segunda, terça, ontem, foi demais. Bem dizer, desde terça, quarta, né, quinta e hoje. Foi demais, muitas palavras proféticas, foi algo assim sobrenatural. Ontem conversei bastante com o pastor Kleber, após o nosso culto aqui, foi algo assim sobrenatural, e hoje não vai ser diferente. Quantos creem nisso? Você que está aí na sua casa acompanhando, profetizando 2021, vai ser abençoado também. A diferença é que aqui há uma atmosfera diferenciada. Há um grupo de pessoas adorando, celebrando, cantando. Há um peso da glória do Senhor aqui. Mas a bênção é isso sobre a tua casa. Amém, queridos? Quero chamar aqui à frente. Hoje é para estar ministrando o Rodrigo, mas testou positivo para o Covid. Nós estamos orando por ele. Às vezes sente dor no corpo, às vezes sente falta de ar. E hoje conversei bastante com ele essa tarde, com a Laine. Febre. Continuei orando por ele, tá bom? Continua mesmo. Rodrigão, que Deus te abençoe, viu, filho? Você, a Laine e toda a sua casa sejam aí abençoados pelo poder de Deus. E estava então entre ministrar a pastora Débora ou eu. E mulher sempre ganha, irmão. Vem cá, nada. Eu deixei, vai. Brincadeira. Vem cá. Muito bom. Vamos orar por ela, queridos. Eu louvo a Deus pelo que o Senhor tem feito na vida da Débora. O Senhor tem feito na vida... Fique de pé, querido, vamos orar. O que Deus tem feito na vida da Débora é algo assim extraordinário, algo poderoso. Eu posso falar porque é minha companheira, está do meu lado. E eu só louvo a Deus pela sua vida, Débora, por tem dado direção para mim. Quando a leoa ruge, meu irmão, o leão lhe dá uma curvadinha lá, né? Pastor Kleber disse ontem, quando o leão ruge, a leoa sai caçar. Vamos orar, levante sua mão. Toda autoridade é sobre a sua vida, meu bem. A mesma que o Senhor concedeu a mim é sobre ti, tá bom? Amado Espírito Santo, tu sabes que tua filha esteve no estreito contigo, Senhor. E ela tão somente, Pai, quer ser tua boca para profetizar, Senhor, sobre o teu povo. Usa ela, Espírito Santo, com autoridade. Usa ela com força. Usa ela com poder. E age agora, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. E estamos eu aqui novamente, né? Para cumprir o chamado do Senhor. Amém? Eu só quero partilhar algo rapidamente com vocês antes da gente entrar na palavra. Ontem eu estive aqui no culto e o pastor Kleber, em uma das ministrações que ele disse, ele falou assim que o Senhor estava dando novas línguas para o seu povo aqui, amém? Alguém se lembra disso? E eu estava ali atrás, quietinha. E eu tive que ir embora rápido, porque eu estava com a Rafinha, né? A Rafinha, nossa filha do meio, está gravidinha. E está de repouso, não pode ficar muito tempo em pé. Então a gente
assim que terminou o culto, nós fomos embora. Mas aquilo queimou muito no meu coração. E quando Deus quer fazer, não tem lugar para fazer, amém? Não precisa ser aqui dentro da igreja não, gente, né? Aliás, Ele falou que começa onde? Dentro da nossa casa. E a hora que eu cheguei em casa, dei janta para minhas crianças, né? Tudo grandona. Terminei os meus afazeres domésticos e entrei no meu quarto. E aí foi a hora do papai falar comigo. A hora que o pastor falou aqui que eu entrei no estreito com o Senhor, é que eu entrei em mistério com o Senhor. Deus falou tão profundamente no meu coração naquela noite. Tão profundamente. Que me vem à memória aquela música da Fernanda Brum. Quem estiver em cima, se puder rapidamente achar. Quem já entrou no Santo dos Santos, em outro lugar não pode ficar. E eu sei que muitos de nós enfrentamos lutas diárias. Às vezes é um problema no relacionamento, às vezes é um problema no nosso trabalho, às vezes é tantas situações que sobrevêm sobre a nossa vida e nós nos sentimos tão pesados, que acabamos tirando o foco daquilo que é mais precioso na nossa vida, que é estar na presença do Pai. Hoje, então, nós estamos profetizando o mês de abril. E eu já começo repreendendo, porque quando se fala de abril, no que vocês lembram? No dia da mentira, mas o nosso Deus é um Deus de verdade, amém? É um Deus que traz às claras todas as coisas. Então está repreendido toda mentira de Satanás em nome de Jesus, amém? O tema da nossa reflexão hoje é derrubando as muralhas, e ela se encontra lá em Josué. Você não precisa abrir a sua Bíblia, mas em reverência, escute o que eu vou ler para você. Josué 6, capítulo 6, versículo 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o zunido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Capítulo 27 diz assim: assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Nós vamos falar um pouquinho sobre Josué. Quem era Josué? Ele era filho de Num. E nos arquivos históricos dos grandes generais, ele tem um destaque. Moisés, a Bíblia fala que Moisés é quem tira o povo do Egito e atravessa o deserto, mas é Josué quem comanda esse número expressivo de pessoas, de escravos, e ele faz desses escravos, olha só, gente, como Deus transforma nossas vidas. Não é só de hoje, sempre foi assim e hoje continua sendo, amém? A Bíblia fala que oh Jesus, a Bíblia fala que Josué teve essa incumbência de transformar escravos em um grande exército. E esse exército, ele serviu para derrotar as nações inimigas do povo de Deus. E esse exército, ele conquistou vários territórios. E assim cumpriu o propósito de Deus naquele tempo, naquele lugar. A Bíblia fala também que através de Moisés foi estabelecido o código legislativo, o código penal de Israel. Mas coube a Josué dar aos hebreus a consciência do que é ser nação, do que é ser cidadão, a consciência de organização e estrutura. E quando Josué então chega à terra prometida aos hebreus, ele toma um cuidado de distribuir essa terra por possessão. Então ele organizou por aldeias e por cidades. E olha só que interessante, não houve confusão sobre essas tribos, porque a excelência de Josué, ela era tão grande, tão maravilhosa,
que a repartição que ele fez nos territórios para os filhos de Israel foi satisfatória para todos, né? Então a gente vê a grandiosidade de Josué, daquilo que Deus fez através da vida dele. E aqui a palavra diz que quando Josué então assume o comando do exército de Israel, ele tem 2 grandes desafios. O primeiro desafio de Josué foi atravessar o Rio Jordão, porque naquela época havia então as enchentes e eles tinham a dificuldade de transpassar aquele rio. E Josué então entra na presença de Deus e o Senhor orienta ele o que fazer. Deus fala para Josué para que chame o povo para se santificar. E Josué então chama os levitas. E esses levitas pegam a arca. E nós sabemos que a arca tem um símbolo, né? A Bíblia trabalha com muitos símbolos. E o símbolo da arca era a presença de Deus. Então os levitas pegaram essa arca que simbolizava a presença de Deus e entraram no Rio Jordão, nas águas que davam até o tornozelo deles. E assim o povo passou. E o segundo desafio de Josué era então conquistar a cidade de Jericó. Essa cidade era uma fortaleza. A Bíblia fala que lá existia um rei. E esse rei, ele pediu para que os soldados dele fossem atrás do povo hebreu, porque ele não queria que aquele povo estivesse lá. Então ele falou assim, vai atrás daquele pessoal, daqueles espiões, vai atrás deles. E eles foram, né? E a arqueologia diz que Jericó tinha 2 muros. E esses muros, eles eram tão largos, mas tão largos, que para vocês terem uma ideia, cabia um carro nosso de passeio em cima desse muro. Então, se nós formos olhar com os olhos naturais, com os olhos humanos, a gente entende que essa cidade era uma cidade invencível. Era uma cidade intocável e aos olhos humanos não teria como esse povo louco entrar nessa terra e tomar essa terra. Só que o nosso Deus é o Deus do impossível, amém? Aonde a gente não vê perspectiva, Ele vê. Aonde a gente não vê cura, Ele vê. Aonde a gente não vê restauração, Ele vê, amém? E foi exatamente isso que aconteceu. Deus dá uma estratégia para Josué. Só que a estratégia que Deus dá para Josué não é uma estratégia militar. Ele poderia, porque Josué tinha um exército, correto? Ele poderia chegar em Josué e dar uma estratégia para ele, vocês pegam todas as parafernálias militares e vão atacar. Só que Deus não trabalhou assim com ele. Deus tem formas diferentes de trabalhar conosco. E a forma que Deus trabalhou através da vida de Moisés era dando uma estratégia silenciosa para ele. E eu te chamo a uma reflexão nessa noite. Quantas vezes nós perdemos tantas bênçãos que o Senhor tem para nós, porque nós somos boca aberta? Quantas vezes, se nós tivéssemos ficado com a nossa boca fechada e tivesse entrado no nosso quarto, entregue todas as nossas dificuldades e problemas no altar de Cristo, nós teríamos lucrado muito mais. Só que infelizmente há algumas pessoas que são boca nervosa. E boca nervosa não no sentido de comer, mas no sentido de falar. E a pessoa fala demasiadamente e ela acaba perdendo a bênção dela porque a língua é grande. Eu quero falar para você nessa noite que Deus nos dá estratégias. E junto com as estratégias que Ele nos dá, Ele dá promessa. Amém? Fala comigo assim, eu tenho uma promessa. Mais uma vez bem forte, eu tenho uma promessa. Aleluia. Todas as vezes que Deus dá um desafio para nós, junto com esse desafio vem a promessa. Aleluia.
Só que nós precisamos viver um cristianismo que seja consciente e realista. Não é porque Deus me deu uma promessa que eu não vou ter problemas para enfrentar. As promessas não garantem que os caminhos sejam facilitados. Às vezes as dificuldades virão. Quantas vezes nós passamos por lutas e aí chega um filho do cão e fala assim: ué, mas você não é crente? Você não é crente? Vai lá. Vai lá. Você não falou para mim que você é crentinha? Você não tinha uma promessa? Ah, Daiane, você não falou para mim que tinha uma promessa, Daiane? E cumpriu sua promessa? Não, Daiane, não cumpriu sua promessa? Parece que vem alguém do inferno para poder cutucar a tua ferida lá. É ou não é, gente? Eu tinha uma promessa? Não, eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. Eu tenho certeza porque Ele colocou na minha mente, Ele falou na sua palavra que Ele me daria promessas e Ele cumpriria aquilo na minha vida. Então nós não podemos deixar que nem o inimigo lance suas mentiras e nem as pessoas enviadas por Ele venham tirar aquilo que já é nosso por herança. Amém? O Senhor nos dá estratégias para nós enfrentarmos as lutas no nosso dia a dia. É uma realidade isso. Só que às vezes nós esperamos que seja uma estratégia estrondosa, grandiosa. E às vezes Deus vem falar comigo e com você na simplicidade. Sabe, de uma forma comum, né? Igual falou comigo ontem lá no meu quarto. Às vezes a gente espera que aquele grande pregador chegue e fale com você. E de repente ele só está esperando que você abra a palavra dele para ele falar tranquilamente com você. Ou às vezes numa conversa, numa célula, numa conversa com o irmão, o Senhor usa aquela pessoa e ela fala tão tranquilamente com você. Só que nós somos tão incrédulos que às vezes a gente não acredita dessa forma. A gente quer ver o grande e não consegue enxergar as coisas comuns que Deus faz para nós. Você quer ver uma situação de coisa simples que a gente deixa passar? Uma situação corriqueira que acontece na condição doméstica, né? Sabe assim, quando o seu amorzinho tá azedo, né? E aí você chega, faz uma janta gostosa com aquela sobremesa maravilhosa, monta aquela mesa assim que... Gente, isso é uma estratégia simples, não é? Ou então, aquela mensagem que você manda assim, ó: nossa, Yandra, como você tá linda hoje. Hoje não, você sempre foi, mas hoje você está mais, não é? Ou então fala assim, ó: nossa, Débora, como você emagreceu. Dá resultado. As pessoas às vezes não entendem o que significa ter uma estratégia. Uma vez eu conversei com uma mulher, ela falou para mim assim: pastor, eu não tenho estratégia para nada na minha vida. Eu falei: então vamos conversar um pouquinho? Ela falou: então tá. Aí eu falei assim: ó, você falou para mim que você quer viajar no final do ano, não é? Ela falou: sim. Aí eu perguntei para ela: e o que você tem feito para captar recursos para poder viajar? Olha, eu tenho trabalhado nisso, naquilo e naquilo outro, eu tenho guardado. Eu falei: isso é estratégia. Como que você não tem estratégia? Estratégia é você ter recursos para você conseguir aquilo que você deseja. E às vezes as coisas são tão simples, e nós complicamos. Amém? Vocês estão me olhando muito quietinho. O segredo é nós obedecermos a palavra de Deus. Não importa se a estratégia seja grandiosa ou seja tão tranquila, tão comum. Se Deus mandou, faça. O segredo está na obediência. Qual muralha você precisa transpor para conquistar a sua vitória? Eu vou mencionar algumas aqui. Eu sei que são muitas. Às vezes pode ser que eu não mencione a muralha que tem te impedido de alcançar a sua vitória. Mas no final nós iremos orar para
profetizar um abril de 2021 fantástico, sobrenatural na vida de cada um de nós. E será nesse momento que você colocará qual a muralha que tem te impedido de transpor as barreiras. A primeira muralha que nós vamos refletir é a muralha da desonra. A Bíblia fala lá em Josué 6,4 que 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. O versículo 6 diz assim: Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifres de carneiro adiante da arca do Senhor. A arca deveria ser carregada por sacerdotes. Saiba de uma coisa, queridos: toda conquista precisa de uma liderança, precisa de um sacerdócio. Não há organização sem liderança. A Bíblia fala que a arca é o maior símbolo material da presença de Deus no Antigo Testamento. Eram os sacerdotes quem as levavam. Vou contar uma ilustração aqui para você entender um pouco sobre onde eu quero chegar. Um jovem chegou a um pastor para poder falar mal do pastor sênior da igreja dele. E chegou um certo momento que esse pastor colocou a mão sobre a cabeça desse jovem e deu um cascudo nele. E ele olhou assim para o pastor: Você tá louco? Eu vim aqui pedir um conselho para você e você me dá um cascudo? E o jovem ficou assustado. E a hora que ele terminou de falar, o pastor foi e deu um segundo cascudo nele. Mas esse foi direto na cabeça, não teve a mão. E aí o pastor perguntou para ele: Qual cascudo doeu mais? Ele falou assim: Você tá louco? Foi o segundo. Por que você me bateu? E o pastor olha então atentamente para esse jovem e disse assim: Enquanto você tiver uma mão sobre a sua cabeça, tudo que você sente é o impacto. Você sente a pancada, mas não sente a dor, porque tem uma mão te protegendo. O pastoreio tem a função de proteger, tem a proteção, tem a função do cuidado paternal. E aí eu faço uma pergunta para vocês como igreja: por que vocês passam por tantas situações e não procuram a liderança de vocês para conversar? Se todos tivessem essa humildade de reconhecer que nós precisamos da ajuda um do outro, e procurasse o pastor e procurasse a sua liderança, muitos casamentos não teriam acontecido e muitos não teriam acabado. Muitas alianças quebradas não teriam passado por tantas dificuldades que passou, por tanto sofrimento que passou, se tivessem ouvido um aconselhamento da liderança. Na estratégia da conquista que Deus vai dar a cada um de vocês, inclui uma liderança. Nós precisamos estar debaixo do cajado de alguém estabelecido por Deus. E se a arca ela é o símbolo da presença de Deus, o sacerdote é o símbolo da autoridade de Deus aqui na terra. Queridos, nós não devemos falar mal dos nossos pastores, não devemos falar mal da nossa liderança, muito pelo contrário, nós devemos honrá-los. E eu tenho que mencionar algo aqui que eu achei maravilhoso, que aconteceu essa semana. O pastor mencionou que o Rodrigo testou positivo para o Covid. Um abraço, Rodrigo, Laine, para vocês aí na sua casa. Gente, olha que bacana. O pessoal chegado deles estão mandando coisas para eles. Mandaram pizza, mandaram bolo, mandaram guaraná. Isso é uma forma de honrar um líder que dá a vida pelas suas ovelhas. Isso é bacana. Não atrai a maldição para a sua vida, queridos, falando mal de ninguém e muito menos da liderança.
Se tiver alguma situação que precisa ser resolvido entre o pastor, entre a liderança, procure pessoalmente. Não empresta a boca para Satanás, não, e não atrai a maldição para a sua vida. Amém? A segunda muralha é a muralha da incredulidade. Humanamente falando, parecia absurda a vitória sobre a conquista de Josué, sobre a conquista de Jericó. Gente, onde já se viu vencer uma batalha em silêncio, rodando a cidade e não tendo estratégias de guerra militar? O Senhor tem algumas estratégias que às vezes para nós é um pouco esquisita, não é? Mas nós precisamos ter a fé e a certeza de que aquilo que o Senhor planejou e plantou para a nossa vida irá se cumprir. Às vezes nós esperamos sinais tão grandes, tão visíveis, tão grandiosos para as coisas acontecer. E o que nós precisamos é ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda para o Senhor mudar as coisas de lugar. Quem muito fala, pouco ouve. Nós temos a tendência de reclamar demais, de murmurar demais. E nós nos esquecemos que o Senhor testa a nossa motivação, a nossa determinação, a nossa obediência e a nossa perseverança e fé. Não sejamos incrédulos quanto àquilo que o Senhor deixou para cada um de nós. Que tenhamos a fé o suficiente para poder receber aquilo que o Senhor já estabeleceu para a tua vida e para a minha. Amém? Não vamos perder o foco. Tem guerras que nós precisamos nos posicionar e é uma realidade. O Senhor dá uma estratégia diferente, mas tem guerras que quem pleiteia é Ele por nós. É só a gente sentar e esperar as coisas acontecerem. Enquanto ele estava estudando sobre Josué, a história diz que Deus é tão perfeito, mas tão perfeito, que quando o muro de Jericó caiu, era como se a terra tivesse aberto e o muro desceu, como se Deus tivesse baixado a mão dele. Aleluia. Quando Deus faz a sua obra, ela é completa. Aquilo que aos nossos olhos humanos é inalcançável, Ele faz acontecer. Amém? E eu estou partindo para o final da nossa reflexão nessa noite. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a inconstância. A fé que o Espírito Santo, ela quer gerar nos nossos corações, é uma fé que não esmorece com o tempo. Vocês já pensaram se durante aqueles 7 dias que aquele exército estava passando sobre a cidade de Jericó, algum deles incendiasse o outro com inconstância? Ai, Karina, mas de novo? A minha perna está doendo, eu não aguento minha coluna. Ai, de novo? E no último dia 7 vezes ainda? Ah, não, eu não vou aguentar. Vocês acham que teria algum resultado se isso tivesse acontecido? Queridos e queridas, nós precisamos ter mudança de mente, a metanoia. Nós precisamos ter uma visão de águia. Aquilo que eu não consigo alcançar, o Senhor consegue e eu vou nas asas dEle. Aleluia. Em Hebreus 11:1 diz assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. O exército não viu a dificuldade, ele viu a vitória. Ele não viu que aqueles muros tinham uma largura tão espessa, tão larga, que aos olhos humanos era impossível de transpor. Mas eles já começaram a tocar a trombeta da vitória antes mesmo de alcançar aquela vitória. E é isso que eu quero profetizar sobre a vida de cada um de vocês nessa noite. Eu não sei o que se passa no interior do seu ser. Eu não sei o que os seus pensamentos têm lançado para a sua vida. Mas eu sei que o nosso Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pensou ou imaginou.
Mas para essas coisas acontecerem, há uma necessidade de um posicionamento. Até que as coisas não se materializem na sua vida, tome posse pela fé. Eu não estou vendo, mas eu acredito que eu vou ver. Amém? É como nós fazemos em casa. Nós não temos casa própria ainda, né? E nós conseguimos então comprar um terreno. E aí nós fizemos a planta dessa casa. E eu fico lá namorando aquela planta. E aí eu vou lá no terreno, eu fico lá em frente assim, eu falo, ó, aqui vai ser o escritório, aqui vai ser a sala, aqui vai ser a cozinha, tem até área gourmet, gente. Eu não tenho condição financeira de construir de uma vez a casa. Mas pela fé, eu já vejo ela pronta. Amém? O que na sua mente, nesse momento, o Espírito Santo tem trazido para você sobre aquilo que Ele quer para a sua vida? De repente você é uma pessoa que quer bens materiais, mas de repente você é uma pessoa que quer bens espirituais. Pastor, nossa, como que eu quero ir aí na frente, pregar, como que eu quero cantar, eu quero trabalhar nos ministérios de intercessão, centurião, com o pessoal do som. Ai, pastor, eu tenho uma vontade tão grande de aprender a orar mais, de buscar mais a presença de Deus. Qual a estratégia que o Espírito Santo vai dar para você para que isso aconteça? Pergunta para Ele. Pergunta para Ele. Às vezes a gente pensa que é tão grandioso, é tão alto o preço, não é? Tudo tem um preço, é uma realidade. Mas às vezes nós fantasiamos uma coisa tão grande e não é tudo isso, não é? Basta o primeiro passo. E eu preciso falar isso aqui para vocês, gente. Eu achei muito forte essa frase. Se o que você quer não for gerado dentro de você, não será gerado para você. Eu vou falar de novo, tá bom? Se o que você quer não for gerado dentro de você, não será gerado para você. Nós precisamos gerar dentro de nós o milagre que nós queremos. Sabe, colocar o pé na terra prometida, é meu, eu tomo posse. É gerar dentro de nós o milagre que às vezes aos nossos olhos humanos a gente não consegue ver. Mas o Senhor já te deu. Mas precisa um posicionamento seu. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, até nos pequenos detalhes, o Senhor nos honra. E Ele não honra só você, Ele honra quem está do seu lado também. Deus é maravilhoso. Ele abençoa a minha vida, mas Ele abençoa a vida do meu esposo, das minhas filhas, dos meus netos, de quem estiver à minha volta. Porque Deus é um Deus grandioso. Amém? Hoje é o quarto dia de 12. Amanhã nós teremos novamente aqui. Como de costume, nós estaremos de terça, sábado e domingo. A gente tirou oferta. Vem preparado para ofertar, porque nós estamos abençoando esses homens e mulheres que têm vindo aqui ser boca de Deus, profeta de Deus para nossas vidas. Amanhã estará conosco aqui a pastora Xanda. Posso ouvir um amém, querido? Ela e o pastor Rodrigo vão estar aqui conosco aqui. Mulher usada por Deus, como todos estão sendo usados por Deus. Cada noite é uma unção diferente. Posso falar o que aconteceu ontem? Ontem, após o jantar, ontem nós comemos uma picanha na pedra. Olha que gostoso, irmão. É mistério. A gente tem que honrar os pastores. Eu dou do melhor, pode escolher o melhor lá. E voltei para casa, eram umas 10h20. Eu lá no sofá da minha casa, vem a Débora, pisando alto e marchando, e falando um negócio. Falei, essa menina está brincando comigo, ela está tirando sarro de mim, alguma coisa. Irmão, eu fiquei assim, ó, você está com brincadeira, né? Falando em castelhano fluente. Por mais de 20 minutos, começou lá no quarto. Eu estou falando porque o pastor Kleber ministrou aqui, que iria acontecer, só que foi idioma. Falei, eu não entendi nada. Eu só entendi coração, mente e visão, a linha. Eu falei, só isso, para mim tá bom. E mistério, irmão, falando castelhano. Eu fiquei assim, o que está acontecendo esse negócio aí?
E chorava e falava, e chorava e falava, e chorava e falava. Aí se conteve. Irmão, se prepare o que Deus vai fazer com você. Não é jargão, querido. Nós não vamos ver vento, não vamos ver trovoada, nuvem. Contudo, nós seremos abençoados pelo poder, pela graça do Deus Todo-Poderoso. Você crê, irmão? Amém. Você crê mesmo de coração? Creia no seu milagre, em nome de Jesus. Foi uma experiência singular. Em 37 anos de cristão, eu nunca tinha visto. E eu vi ontem isso. Já vi línguas estranhas ela falar, mas idioma, eu pensei quem poderia interpretar. Mas é para ela, irmão. A língua é para edificar ela. Era comigo o negócio, né? Eu entendi que o Senhor quis falar. Mente, coração e visão. É para nós, igreja. É para nós, em nome de Jesus. Queridos, deixa eu avisar desde já, para que domingo você que está em casa não venha ficar despercebido. Domingo nós teremos o culto lá na igreja da Santa Clara, às 8 horas da manhã. Teremos ceia lá, com os irmãos que frequentam lá. O culto das 17 horas nós não vamos ter. Então você chega mais cedo. Porque dá 250 pessoas, a gente não vai deixar entrar não. Tá bom? Então vem mais cedo. Por quê? Porque o profetizando é 19 horas e 30 minutos. Eu não vou fazer um profetizando às 5, depois repetir todo o outro lado. Nós vamos fazer tudo junto aqui. Posso ouvir um amém? Amém. Então vem no profetizando. Que hora que vai começar o culto domingo? 19h30. Me ajuda aí, não deixa ficar bravo, nervoso não. Vê lá no Facebook. Eu não sabia a hora do culto. Ô irmão, você que está em casa, culto domingo, 19h30. Aí você não vai lá no WhatsApp. Eu não sabia. Gente, você deixa o baixinho assim, pitando, você entendeu? Então não. Vamos fazer um culto só, amém? Para a gente encaixar aqui o profetizando. Levante sua mão ao céu e vamos terminar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.